Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado por sua companhia aqui. Que todas as sortes de bênçãos do Deus de Israel seja sobre você, sua casa e toda a sua família. No vídeo de hoje, iremos estudar a lição 4 da classe de jovens. Estamos estudando o livro de Provérbios e hoje iremos falar o capítulo 5 deste livro, escrito pelo sábio Salomão, com o tema proteção contra a imoralidade. Portanto, iremos estudar e abordar esta temática tão importante, a imoralidade sexual, abordando aqui alguns temas relevantes para os jovens. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe. Vamos à ministração da aula de hoje. Eu quero te chamar para acompanhar a apresentação. Aliás, esta apresentação que nós estamos aqui, todas elas estão disponíveis para você baixar. Se você é professor de escola dominical e gostaria de usar este material, este arquivo, nós vamos disponibilizar a você aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar e assim fazer uso como você desejar para abençoar a sua vida e a vida de seus alunos. O assunto da lição desta semana é, portanto, proteção contra a imoralidade. Iremos nos debruçar no capítulo 5 de Provérbios, como já dissemos. O texto principal está também no livro de Provérbios, só que no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 4 e 5, que é a base bíblica usada também para a fundamentação da lição de hoje pelo comentarista. O texto diz assim: dize à sabedoria, tu és minha irmã, e à prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. O resumo da lição diz assim: a sabedoria divina nos protege da imoralidade sexual, concedendo-nos as virtudes do domínio próprio e da temperança. O primeiro destaque que nós devemos dar, e você também em classe, se você é professor e está nos assistindo, chame a atenção dos seus alunos para a relevância da sabedoria que é aqui apresentada por Salomão, quando ele usa a metáfora que devemos considerar a sabedoria como uma irmã, como alguém da nossa família, como alguém muito próxima, que amamos, queremos bem e queremos certamente conviver e andar ao seu lado, chamando inclusive a prudência de parenta. Para quê? Para nos guardar, para nos livrar da mulher estranha, da mulher alheia que lisonjeia, os seus lábios destilam mel. Entretanto, sabemos que o fim é a sepultura, é a morte. E aqui nós temos uma grande lição que nos é ensinada neste capítulo 5 de Provérbios. O primeiro ponto da lição, a advertência contra a imoralidade. E vamos compreender este capítulo 5 de Provérbios. Este capítulo 5 de Provérbios, ele nos apresenta um apelo de Salomão. Ele diz: atenta às minhas palavras, filho meu, atenta à minha sabedoria. Salomão, assim como no capítulo anterior, está aqui dando instruções certamente ao seu filho ou àqueles que viessem também a ler estes escritos maravilhosos. O capítulo 5, nesse sentido, é um apelo à prática da sabedoria, com uma repetição da importância, quando os verbos apresentados aqui são atender, inclinar e guardar a sabedoria. Atender à sabedoria, guardar a sabedoria e inclinar a sabedoria, e dar atenção, tratar a sabedoria como alguém da família, alguém próximo. Depois veremos que entre os versículos 3 a 6, Salomão apresenta a mulher estranha, a mulher alheia, a mulher sedutora, a mulher que atrai o jovem para o caminho da perversidade, da imoralidade sexual.
Os versículos 7 a 14 expõem a consequência destruidora da relação com a mulher imoral. O jovem da sua classe, o seu aluno, precisa ser advertido pela palavra do Senhor, pela sabedoria, para que não incorra nos erros que muitos jovens cometem, que é trilhar pela vereda da imoralidade sexual. Os versículos 15 a 23, o autor sagrado apresenta um apelo à fidelidade ao matrimônio como antídoto à imoralidade. Nesse ponto do capítulo 5, o sábio Salomão apresenta um antídoto poderoso contra a imoralidade sexual. Nós temos e vamos aprender na lição de hoje acerca da castidade, de como o jovem deve se preservar, se guardar para o sexo nas condições estabelecidas pela palavra de Deus, evidentemente dentro do casamento. E também quando dentro do casamento, o capítulo 5 apresenta a fidelidade. E aqui nós temos um belo capítulo onde o sábio Salomão aconselha tanto os jovens quanto aqueles que já são casados a desfrutarem do amor de Deus entre o casal ou cônjuge. Temos, portanto, no capítulo 5 uma proteção divina, mais um capítulo de sabedoria, onde aqui essa sabedoria divina é apresentada como uma proteção, como um forte escudo contra a imoralidade sexual, oferecendo discernimento e orientação de como os jovens devem andar, caminhar. Neste capítulo 5 de Provérbios, nesta lição 4, nós iremos aprender certamente sobre a moralidade objetiva. O que é a moralidade objetiva apresentada pelo autor? A moralidade objetiva é aquela decorrente da própria palavra de Deus. A palavra de Deus, não apenas em Provérbios, mas em todo o contexto da Escritura, o contexto geral da palavra do Senhor, nos apresentam uma moralidade objetiva, nos apresentam textos bíblicos que apontam para esta moralidade objetiva, princípios, regras, leis, nos apresentam a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é uma diretriz para nós. A palavra de Deus é estatuto, a palavra de Deus é norma espiritual para a nossa conduta de fé. Nesse ponto aqui, o comentarista nos dá uma orientação geral acerca de quem é esta mulher apresentada por Salomão, né? A identidade desta mulher. Bom, nós vamos deixar muito claro que a identidade dessa mulher, naturalmente, está falando de uma pessoa enquanto indivíduo, mas também representa toda uma sociedade, todo um sistema que é contrário, certamente, aos valores da palavra de Deus. Nós temos aqui 3 pontos a serem destacados nesse segundo tópico da lição, né? O segundo subtópico, a mulher estranha, nós destacamos aqui, colocamos em destaque para você 3 pontos. O primeiro é que há um perigo oculto iminente para todos nós. Inevitavelmente, nós iremos ter no nosso caminho a mulher estranha, o homem estranho, a mulher imoral, o homem imoral. Entretanto, nós encontramos na palavra do Senhor sábios conselhos e orientações para que não caiamos no laço do passarinheiro, nas armadilhas da sedução e da imoralidade sexual. Bom, Santo Agostinho, ele disse o seguinte, que nós não podemos evitar que os pássaros ou os passarinhos voem sobre nossa cabeça. No entanto, nós podemos evitar que eles façam ninhos sobre a nossa cabeça.
A grande diferença é que nós temos, pela palavra de Deus e também a partir de uma vida regenerada, a condição de vivermos em pureza sexual, em pureza doutrinária, em santidade com o nosso Deus. E o primeiro ponto que queremos abordar é o perigo oculto. Apesar da atração inicial, o texto adverte que esse prazer momentâneo leva a um fim amargoso, como absinto, e é agudo como a espada de dois fios. Vem comigo aqui novamente. Querido jovem que está me assistindo agora, ou mesmo professor desta classe, chame a atenção para este perigo oculto, que é a lição que o sábio Salomão está nos apresentando. A mulher estranha, a mulher sedutora, a mulher alheia, ela vai sempre se apresentar com uma aparência bonita, com palavras lisonjeiras, como favo de mel, destilando essa doçura. Entretanto, o fim, o cabo de tudo isso é morte espiritual e também levando até tragédias, morte física e morte eterna por conseguinte. Desse modo, nós precisamos estar atentos, né, para as armadilhas, para o perigo dessa sedução. Há um perigo oculto, né? Há a aparência que se apresenta a todos nós, especialmente aqui no caso, estamos falando com os jovens, mas também esta lição é aplicada a todos nós, sem sombra de dúvidas. Devemos tomar muito cuidado com esse perigo oculto, com essa sedução aparente, com esse prato delicioso que é apresentado. Me lembrei de Daniel na Babilônia, o jovem Daniel, com cerca de 16, 17 anos de idade, um adolescente, a bem da verdade. E ele estava em uma cultura estranha à sua cultura, estava numa terra alheia à sua terra, no meio de um povo idólatra, místico, mas ele manteve a sua postura de servo de Deus, de jovem que tinha o Espírito de Deus em sua vida. Lhe foi oferecido um prato delicioso, bebidas que o rei da Babilônia bebia, mas ele resolveu no seu coração, no versículo 8, a não se contaminar. O jovem cristão também deve estar atento a este perigo oculto que a sexualidade apresenta diante dos seus olhos. Deve ele estar muito atento para não cair neste perigo mortal. A sedução. Aqui, outro destaque que o comentarista faz na lição de hoje é que a lição ela chama atenção para a mulher estranha, para a mulher alheia. Entretanto, nós temos de considerar que aqui Salomão estava falando com o seu filho. Naturalmente, o gênero aqui é mulher, mas nós podemos claramente e certamente aqui trazer para o centro do debate, da discussão, especialmente na sala de aula. Você deve fazer isso com seus alunos, dizer que a palavra de Deus ela está se referindo a homem e mulher. Portanto, a mulher estranha, a mulher alheia, a mulher sedutora, ao homem estranho, ao homem alheio, ao homem sedutor. Nós estamos falando de homens e mulheres que não têm o temor de Deus, de jovens, tanto homens quanto mulheres, que distantes de Deus, vivem uma vida na imoralidade sexual e tentam atrair para as suas artimanhas, para as suas armadilhas, também os servos de Deus, os jovens que estão na casa do Senhor. Portanto, tomemos muito cuidado mesmo com as armadilhas da sedução. A mulher ou homem, a mulher estranha ou homem estranho é caracterizada pela sua arte de atrair. Olha, preste atenção nos verbos atrair, atiçar e seduzir com lábios que destilam favo de mel
e paladar mais macio que o azeite. Agora veja as consequências. Seguir o caminho da mulher imoral é descrito como um percurso para a perdição, insensatez, desequilíbrio moral, faz descer a morte. Muito cuidado. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final o caminho é de morte. Não são poucos os jovens que se envolvem em relacionamentos que não são de acordo com a palavra de Deus, em relacionamento, em julgo desigual, buscam relacionamento com pessoas que não é da sua fé, com jovens que nem mesmo é da sua confissão de fé, apesar de ser de outra denominação. Muito cuidado, muito cuidado. Busque no Senhor, busque a sabedoria, busque a prudência, exerça, coloque em prática a temperança, o domínio próprio, o autocontrole e saiba em Deus esperar no Senhor a pessoa certa para você, jovem, se relacionar. Bom, eu quero dar um foco no termo agora. O foco no termo do vídeo de hoje está na palavra a mulher estranha. A mulher estranha de Provérbios 5 representa naturalmente um indivíduo ou uma indivídua, uma mulher, mas também representa e simboliza uma sociedade sexualizada na busca incessante pelo prazer hedonista. Olha só, nós devemos nos atentar para um fato, para um ponto muito importante. A imoralidade sexual no capítulo 5 é personalizada aqui por esta mulher estranha. Como a sabedoria ela foi personificada também no livro de Provérbios, nós devemos nos atentar para o fato de que mulher estranha aqui se refere a uma pessoa, mas também se refere a uma sociedade hedonista. O que é uma sociedade hedonista? É uma sociedade que vive em função do prazer. E os prazeres aqui são prazeres sexuais, são prazeres imorais, contrários à palavra de Deus. Portanto, nos atentemos a isto. A mulher estranha aqui tem a ver, significa uma pessoa, mas também significa uma sociedade que sofreu um processo revolucionário no campo da sexualidade. Uma sociedade marcada pela sensualidade, conforme nós vamos ver no próximo tópico da lição de hoje. Bom, vamos dar sequência aqui. O terceiro subtópico deste primeiro ponto da lição diz o seguinte: consequências da imoralidade. Dos versículos 7 ao versículo 14 do capítulo 5, as consequências elas são apresentadas. E o sábio Salomão ainda faz um apelo, um alerta, uma advertência. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Aqui, Salomão, ele está convocando, está chamando a atenção, advertindo os seus leitores para se afastarem da mulher estranha, para um afastamento da imoralidade sexual, para se afastar dos valores mundanos que estão colocados, que estão postos diante de nós. Cada dia isso se torna mais intenso na nossa sociedade. E para combater isso, nós temos a palavra de Deus como uma ferramenta, uma arma, um instrumento poderosíssimo para nos preservar, para nos guardar da imoralidade sexual. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, e versículo 1, um texto muito conhecido nosso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, e não vos conformeis com este mundo. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, está nos convocando para que coloquemos a nossa vida diariamente no altar de Deus em um sacrifício vivo, que possamos, portanto, morrer para os desejos carnais e desejos sexuais imorais, crucificando os nossos desejos, as nossas vontades, que não são vontades em Deus. Nós vamos compreender que o apóstolo Paulo aqui, portanto, está convocando a que nós apresentemos a Deus uma vida de santidade, uma vida não conformada com essa sociedade sexualizada, com os apelos, com as apologias que são feitas, né, por esta sociedade hedonista. Voltemos aqui à apresentação. E aqui nós temos 3 consequências. A primeira, perdição. O texto sagrado adverte que seguir o caminho da mulher imoral leva à perdição espiritual e moral e também, por consequência disto, à perdição eterna. Cuidado, jovens, muito cuidado, porque a mulher imoral, a imoralidade, ela leva a consequências extremamente prejudiciais aqui e certamente se não houver arrependimento na eternidade. A segunda consequência é a insensatez. A imoralidade é associada à falta de discernimento, né? Levando a decisões prejudiciais. E a terceira consequência aqui é o desequilíbrio moral. O envolvimento com a imoralidade resulta em um desalinhamento com valores éticos, voltando aqui, com valores éticos e morais. Nós temos um conjunto de valores éticos e morais que são condutores da nossa vida. E esses valores éticos e morais, eles estão esculpidos nas páginas da palavra de Deus. Nós temos um conjunto de normas, nós temos uma cosmovisão cristã que nos faz viver neste mundo e ter uma visão de mundo, que certamente não é a visão de mundo que está estabelecida na sociedade da pós-modernidade, essa sociedade líquida que nós estamos vivendo, né, nos nossos dias. Bom, vamos para o segundo ponto da lição. Você está aí com a sua revista, você está com a Bíblia. Se você pode, pegue a sua revista, continue acompanhando conosco a ministração dessa aula. Se você não é inscrito, inscreva no canal, nos ajude a crescer curtindo este vídeo e também comentando. Deixe seus comentários aqui. Os comentários são reservados, é um espaço seu, onde você interage conosco aqui, tá bom? Continue conosco assistindo até o final deste vídeo. Bom, neste ponto da lição, a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade, o autor da lição, né, nos apresenta uma sociedade sexualizada. E a virada de chave para uma sociedade sexualizada, sensualizada e promíscua se deu a partir dos anos ou da década de 60, mais precisamente em maio de 1968, que ficou conhecido como os protestos de maio de 1968, quando jovens universitários franceses contestaram, né, protestaram contra valores judaicos cristãos, valores morais, valores conservadores, valores que são princípios da palavra de Deus, de como nós devemos nos relacionar, de como que a sexualidade bíblica deve ser vivida, evidentemente. Esse movimento, né, é um movimento certamente anticristão,
Esse movimento é um movimento que busca a liberdade sexual e também a libertinagem, no sentido mais estrito da palavra. O lema desse movimento é proibido proibir. Tudo pode, tudo é lícito, contrariando o que a palavra de Deus nos ensina pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse que, na verdade, tudo me é lícito, mas me convém. É lícito, mas cabe ao cristão, cabe ao crente. Nós estamos vivendo uma geração, estamos vivendo um tempo onde os valores seculares herdados deste movimento, cujo o lema é proibido proibir, né? Os protestos de maio de 1968 têm promovido uma cultura de liberdade sexual sem restrições, sem nenhuma restrição. E aí, meus caros irmãos e amigos, este não é o conselho de Salomão, aqui no capítulo 5. O conselho do sábio Salomão e da palavra de Deus é que atentemos para a imoralidade, para não cairmos neste pecado ou nestes pecados, fazendo com que o homem venha se afastar de Deus. Bom, nós temos aqui a contestação, a outra palavra-chave é liberdade e cultura. Este movimento, portanto, contestou os valores tradicionais, né? E esses valores tradicionais, evidentemente, eles estão na palavra de Deus. São valores que estão na Escritura, são valores judaicos cristãos. Um conjunto de valores, não é? Que fundamentou a sociedade, aliás, em todos os tempos, em todas as épocas. E o que esse movimento vem buscando é a desconstrução desses valores éticos e morais. E essa desconstrução, ela tem como ponto de partida ou alvo principal as Escrituras, a palavra de Deus. A finalidade em desconstruir os valores, né, os valores éticos e morais que as sociedades elas estão estabelecidas, vem a partir de um ataque à palavra de Deus, às Escrituras. Quando nós observamos, né, falas no sentido de atualizar a Bíblia, que a palavra de Deus ela é desatualizada, descontextualizada e ela precisa ser adaptada à nova maneira da sociedade pensar. Olha só as armadilhas, olha as seduções que aparecem, né, no nosso meio, no meio cristão, no meio do povo de Deus. E nós precisamos estar atentos para não cairmos, né, nessas falácias. Nós temos ainda, nessa sociedade sexualizada, a busca pela liberdade sexual sem limites. Olha o perigo. Estamos diante de valores extremamente fragilizados. Em Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho, onde, neste sonho, Nabucodonosor sonhou e não se lembrava. Claro, o texto nos revela que Daniel foi usado por Deus para revelar o sonho e a interpretação ao rei Nabucodonosor. E o sonho foi este. Nabucodonosor, ele viu uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito de pratas, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés em uma mistura de ferro e de barro. O que eu quero chamar a atenção aqui é para os valores. A visão, o sonho começa com ouro e termina com barro. O topo da estátua no sonho era de ouro, a cabeça era de ouro, mas os pés de barro e ferro. Veja o declínio dos valores. Veja a inferiorização.
Observe como que há uma degradação de valores a partir dos metais, do ouro, passando pela prata, depois o cobre, e depois o ferro e, por fim, o barro. É exatamente isso que nós estamos vivendo na sociedade dos dias atuais. Aliás, estamos vivendo o fim dos tempos, não é? A palavra de Deus nos revela isso. E no fim dos tempos, os valores seriam os mais baixos possíveis. A igreja como sal da terra, como luz do mundo, o jovem como luz, como sal, deve manifestar a luz de Deus em meio às trevas. Deve manifestar os valores cristãos para temperar e salgar o mundo que a cada dia se está deteriorando mais. E, por fim, a cultura, a transformação de valores culturais e morais, e também espirituais. Assim como nós podemos verificar em Daniel, capítulo 1, a tentativa de se aculturar os jovens, os judeus que foram levados para a Babilônia, inclusive mudando seus nomes para nomes babilônios, oferecendo um alimento própria da cultura dos babilônios que eram oferecidos aos deuses. Mas nós temos ali aqueles jovens firmemente decididos a não se contaminarem com as iguarias da Babilônia e com a cultura da Babilônia. Quando os instrumentos musicais no capítulo 3 foram tocados e todas as pessoas, os povos, línguas e nações que estavam ali, quando ouviram a música da Babilônia, se dobraram, encurvaram-se diante daquela estátua para adorar aquela estátua. Entretanto, Ananias, Misael e Azarias permaneceram de pé na presença de Deus, firmes, literalmente, na presença do Senhor, e não se dobraram, não foram influenciados pela música mundana da Babilônia. Cuidado, jovens, muito cuidado com a música mundana, a música que sexualiza, a música que vulgariza, inclusive, as nossas jovens, os nossos jovens. Tomemos muito cuidado, chamemos a atenção dos nossos alunos para este perigo iminente que está diante dos nossos olhos. O segundo subtópico do ponto 2 da lição diz o seguinte: não se pode dominar o desejo sexual? Bom, uma pergunta. Vamos verificar isso? A ideia de que não se pode dominar o desejo sexual é uma consequência das ideias gestadas pelos movimentos de 1968. A tese da vida sexual moderada nos limites do matrimônio, ensinada, né, pela castidade, né, pela abstinência sexual antes do casamento e também após o casamento, com moderação e segundo a palavra de Deus, isso tudo é ensinado pela fé cristã. É frequentemente vista como repressão sexual. Veja só, a sociedade moderna, pós-moderna, líquida, essa sociedade sexualizada, hedonista, diz que os valores ensinados pela palavra de Deus é uma opressão que há por trás deste ensino, destas doutrinas, né? Uma opressão ou repressão sexual, quando na verdade são valores que nós esposamos, são valores que nós pregamos, porque está na palavra de Deus o nosso manual de fé e de prática. O jovem atual está inserido numa cultura sexualizada, secularizada, onde o movimento cultural pop, com suas músicas, olha aí, as músicas que falamos ainda há pouco, filmes, literatura, estimula a sexualização dos corpos, levando muitos a acreditar ser impossível moderar os instintos sexuais. Então vejam que a sexualização está nos filmes, nas novelas, na internet, redes sociais, né, plataformas, na rede mundial de computadores, que atrai muitos
que fazem com que muitos jovens, inclusive, estejam viciados em pornografia por conta dessa sociedade sexualizada que ensina a ideia de que há uma repressão sexual, quando na verdade são valores cristãos que nos foram ensinados pela palavra de Deus. Essa influência cultural, né, essa exposição constante de conteúdos sexualizados na mídia e na cultura pop, né, revela a situação, né, como que está a sociedade sexualizada nos dias atuais. Questionamentos de valores, né, desafio aos conceitos tradicionais e disciplina cristã da castidade. Nós temos essa disciplina cristã. O jovem cristão deve entender sobre a disciplina da castidade, né, que é a abstinência sexual, que o jovem ele tem que se conservar assim em castidade para o casamento. Tanto o homem quanto a jovem também apresentar as consequências, porque inevitavelmente as consequências de uma cultura sexualizada virá. E as consequências são muitas. Por exemplo, gravidez precoce. Meu Deus, não são poucos os casos que temos conhecimento de adolescentes. Meu Deus, adolescentes que mal saíram da infância, mas que por conta do apelo que há na sociedade, né, por conta da apologia para que os adolescentes e jovens despertem para a vida sexual precoce, tem como consequência grave, né, a gravidez precoce, a gravidez na adolescência, que certamente leva a muitos traumas, né, na vida dos jovens e dos adolescentes. Outra consequência, os abortos, multiplicação dos abortos propositais como consequência de relações sexuais ilícitas para nós cristãos, relações sexuais fora do matrimônio, prostituição ou adultério. Portanto, as consequências da cultura sexualizada são consequências drásticas, terríveis. O número de abortos tem aumentado no mundo. No Brasil, são milhares de abortos que são feitos, né, por conta dessa cultura sexualizada, onde jovens, adolescentes, homens e mulheres estão cada vez mais cedo sendo enveredados, né, por este caminho da sexualidade precoce ou da sexualização imoral. A pornografia é outra consequência dessa cultura sexualizada. Na internet são milhares e milhares de páginas, nas redes sociais, plataformas digitais com esse fim específico, né? O consumo da pornografia é muito grande. Um número de jovens cristãos que estão amarrados, que foram laçados, né? Que estão presos com as algemas, com as correntes deste mal terrível, são muitos. O jovem precisa buscar a santidade. Ele deve buscar ser cheio do Espírito Santo para evitar a mulher estranha, para evitar a mulher imoral, para evitar essa cultura sexualizada. E ainda temos as questões de gênero, aumento dessas discussões relacionadas à transição de gênero. São assuntos que partem, né, que surgem, evidentemente, vindos desta geração, desta cultura sexualizada, desta geração sensualizada, né, por este movimento, que é um movimento naturalmente antibíblico, um movimento anti-santidade. Enfraquecimento do conceito de casamento.
Na atual conjuntura, nós presenciamos um enfraquecimento da doutrina bíblica do casamento, do conceito de casamento. O conceito bíblico de casamento tem sido enfraquecido em muitas realidades. A ideia de que o casamento é para sempre e que o relacionamento profundo e verdadeiro é para a vida toda não faz sentido para muitos jovens hoje. Infelizmente, muitos jovens assumem o compromisso do matrimônio pensando que, se não der certo, logo eles podem divorciarem, eles podem se separar. Essa é a cultura do enfraquecimento do matrimônio. O matrimônio, o casamento foi instituído por Deus. Deus instituiu, né, o sagrado matrimônio. E nós não podemos, como crentes, como cristãos, admitir, nós não podemos aceitar passivamente essa cultura contra o casamento bíblico, que enfraquece os valores do casamento bíblico. Nós temos um conceito tradicional. O casamento bíblico, ele é monogâmico, um homem para uma mulher para um homem. Ele é heterossexual, ele é entre um homem e uma mulher. Aqui eu estou falando naturalmente dos valores bíblicos, dos valores nossos, tá? Os valores que não são valores nossos, que não são valores bíblicos, cada um assuma as consequências dos seus atos. E o casamento também, ele é indissolúvel. Então nós temos aqui os 3 princípios que norteiam o casamento bíblico. Mudança cultural, né? Influências sociais alterando percepções sobre os relacionamentos. A gente percebe um movimento aí social, né? Um movimento em todas as partes, um movimento progressista que busca de todas as formas desconstruir os valores do casamento. Esse movimento progressista, né? Esse movimento gramsciano, esse movimento, né, de ideologias contrárias à palavra de Deus, que, de certa forma, tem encontrado espaço no nosso meio. Mas nós não podemos, de forma alguma, aceitar e ficar calados. Nós precisamos, como protestantes que somos, falar a palavra de Deus, evidentemente com amor, com respeito, mas devemos colocar a nossa posição, que é sempre bíblica. E temos ainda a visão contemporânea, casamento visto como um acordo temporário por muitos jovens. Fale sobre isso na sua classe, professor de escola bíblica dominical da classe de jovem. Chame a atenção para essa discussão. Aproveite a aula de hoje, né, a aula desta semana, e ore com os seus jovens para que o jovem menino encontre uma jovem menina, né, dentro do propósito de Deus. Ore com os seus jovens para que eles busquem o casamento, para que orem já pelos seus cônjuges, para que eles já estejam apresentando a Deus a vida a dois, né, que terão no futuro. Ore com eles. Você vai ver que a bênção de Deus, ela está sobre este princípio estabelecido, o princípio do casamento. Vamos dar seguimento à moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. No terceiro ponto da lição, o comentarista da lição foi muito feliz ao apresentar a moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. Temos aqui no capítulo 5 um antídoto. A moralidade sexual é uma proteção extraordinária contra a imoralidade vigente na atual sociedade pós-moderna. A moralidade sexual cristã é apresentada como uma proteção contra a imoralidade. O grande autor C.S. Lewis lembra a doutrina cristã da castidade como uma prática da vida cristã.
Logo, algo que pode ser constrangedor para quem não passou pela experiência da regeneração. Quem é regenerado, não há que se falar em uma situação constrangedora. Nós que fomos regenerados, nascemos de novo, fomos gerados pelo Espírito do Senhor, uma nova natureza em nós. Agora nós temos o domínio próprio, nós temos a temperança. A imoralidade sexual agora, ela não tem espaço na nossa vida, porque nós somos dominados pelo fruto do Espírito, né? Os nossos desejos, os nossos anseios, eles devem ser colocados segundo a vontade do Espírito do Senhor. E isso deve ser manifestado no tempo de Deus. No caso, quando o jovem se casar, os instintos sexuais, os desejos sexuais que são bons, né? Que não são maus em si mesmos, mas que devem ser vivenciados dentro do casamento. O apóstolo Paulo exorta: fugir da prostituição. O jovem, ele precisa correr, fugir. Chame a atenção dos jovens em classe para este ponto. Lembrando de José, que estava no Egito e foi assediado sexualmente pela mulher de Potifar. Aquela mulher tentou atrair, seduzir José e levá-lo ao cometimento da imoralidade sexual. Mas José temia a Deus e amava o seu próximo. O que ele fez? Fugiu, correu. Paulo disse aos Coríntios, na primeira carta do capítulo 6, versículo 18, fugir da prostituição. O jovem deve correr, o jovem deve fugir, deve passar longe da porta da casa da mulher estranha, da mulher alheia, da mulher prostituta. Porque este é o comportamento de quem é regenerado. A experiência espiritual que permite desenvolver virtudes cristãs é a regeneração. É somente a partir da regeneração que nós iremos manifestar comportamentos e virtudes morais, éticas e cristãs, conforme nós vimos na aula passada, né? Que o coração é o coração que determina os pensamentos, é o coração que determina os sentimentos, as vontades e as ações dos homens. Deve manifestar o jovem cristão regenerado o domínio próprio, capacidade de controlar os impulsos sexuais. Você precisa controlar os seus impulsos sexuais. Não, jovem solteiro, não estimule seus instintos sexuais com imagens, com vídeos, né? Através também da autossatisfação. Muito cuidado, jovens. Oriente quanto a isso os seus jovens. O regenerado, ele deve manifestar o fruto da temperança, que é a moderação em todos os aspectos da vida, incluindo a sexualidade. E para finalizar, nós temos a pedagogia da abstinência sexual. Nós temos aprendizado, equilíbrio e preparação. A abstinência sexual é apresentada como uma pedagogia ensinando comedimento, equilíbrio, né? E parcimônia. O solteiro, ele deve se preparar para a vida de casado, mas enquanto a vida de casado não chega para ele, ele deve buscar a castidade, a abstinência sexual. E vamos verificar que isto é um aprendizado. A abstinência sexual é um aprendizado, ensina valores importantes lá para o casamento, porque nós vamos perceber que até mesmo no casamento existe momentos de abstinência sexual, né? E o casal deve também buscar essa compreensão, esse entendimento. O equilíbrio promove uma visão equilibrada da sexualidade e dos relacionamentos. Preparação prepara uma vida conjugal mais madura e consciente. O sábio Salomão, ele termina o capítulo 5 falando sobre a beleza da vida sexual dentro do matrimônio. Segundo o ensinamento bíblico, jovens, segundo a palavra de Deus, o relacionamento sexual somente é permitido no casamento. O sexo fora do casamento constitui-se
pecado em todas as suas modalidades. Portanto, jovem, reserve-se para o seu cônjuge, espere no Senhor, busque em Deus, ore ao Senhor, apresente a Deus o seu casamento, o seu matrimônio, apresente a Deus o seu varão, a sua varoa, tá bom? Para que você tenha uma vida feliz, um casamento constituído por Deus. Essa união, conforme o texto bíblico, não deve ser separada por ninguém, né? Esse casamento, ele é para sempre, até que a morte separe, pois vai além da necessidade fisiológica, estabelecendo um projeto de vida e um projeto atemporal, a família. A família é um projeto de Deus. Que bênção, que maravilha. E aí nós temos aqui alguns aspectos que nós podemos aprender a partir de Provérbios capítulo 5, o aspecto e o significado. A união, ela é indissolúvel perante Deus, ela é uma fonte de desfrute, de deleite. O casamento é uma fonte de satisfação mútua entre o casal, e isso fica muito claro pelas páginas da Escritura Sagrada, especialmente no capítulo 5, onde Salomão apresenta o casamento como um antídoto contra a imoralidade sexual, porque é no casamento que o homem e a mulher se satisfazem. É no casamento que o relacionamento sexual abundante, ele deve aflorar. Há um propósito, né? Satisfação sexual. Essa satisfação física sexual, ela só pode dentro dos limites do casamento. E isso fica muito claro aqui na lição trazida pelo comentarista e também pelo capítulo 5 de Provérbios. Compromisso, uma aliança vitalícia. Lembre isso aos seus jovens. Que maravilha, que bênção. Nós, portanto, estamos chegando ao final desta ministração, desta aula. Obrigado por sua companhia. Que Deus te abençoe. Certamente, jovem, você terá uma vida feliz, uma vida prudente, uma vida abençoada, se você ter a sabedoria como alguém da sua família, como alguém bem próximo, como sua irmã. Fazendo assim, você se livrará, você que é jovem homem, né, da mulher estranha, da mulher imoral. E você, jovem do sexo feminino, Deus, pela sabedoria aprendida aqui em Provérbios, te livrará do homem alheio, do homem estranho, do homem imoral, daquele jovem que quer apenas aproveitar-se do seu corpo. Tenha cuidado, né? Tenha muito cuidado. Ore a Deus, apresente a Deus o seu futuro. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. O casamento, portanto, ele é um princípio bíblico, ele é uma bênção do Senhor para o homem e para a mulher. Jovem, busque em Deus o matrimônio. Seja feliz, mas dentro do matrimônio. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu espero você na próxima semana, na próxima aula, na lição de número 5, tá bom? Não se esquecendo, se você está comigo até agora e não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, inscreva-se no canal, nos ajude a chegar nos 1000 inscritos, curta este vídeo e compartilhe. Deus te abençoe. Até a próxima aula, querendo o Senhor nosso Deus.